Estábamos compartiendo acerca de la obra del Señor a través de nosotros. Então, o tema que nós temos compartilhado foi a obra do Senhor através de nós. Pablo descubrió un gran secreto. Paulo descobriu um grande segredo. Por eso él dice que él teme hablar de otra cosa, Por isso que ele diz que ele não ousa falar de outra coisa, sino de lo que Cristo ha hecho. senão daquilo que Cristo fez. Pablo quiere desaparecer de la escena Paulo quer sair da cena, para que solamente el Señor aparezca. de modo que somente o Senhor Jesus possa aparecer. A él le interesa exaltar la obra del Señor, no su propia obra. Paulo quer exaltar a obra do Senhor, não a sua própria obra. Y todo cuanto él ha hecho lo atribuye al Señor mismo. Tudo que Paulo fez, ele dá a glória e atribui ao próprio Senhor. Vamos a orar antes de continuar con esta palabra. Antes de prosseguir, vamos fazer uma oração. Padre nuestro, te bendecimos Te bendizemos, nosso Pai, por todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. por tudo aquilo que fizeste por nós em Cristo Jesus. Gracias, Padre, por la obra consumada en la cruz del Calvario. Pai, te agradecemos pela obra consumada na cruz do Calvário. Gracias por tu precioso Hijo que vive intercediendo por nosotros a tu Te diestra. damos graça pelo precioso Filho, porque Ele intercede por nós à destra do Pai. Gracias, Señor, por habernos abierto el camino hasta el lugar santísimo. Obrigado, Senhor, por abrir o caminho até o Santo dos Santos. Gracias también, Señor, por la obra que has estado haciendo dentro de nosotros. Obrigado, Senhor, pela obra que tens feito no nosso interior. Gracias, Señor, porque no solo nos has librado de nuestras maldades, sino Obri- también de nuestras bondades. Obrigado, Senhor, porque nos libertaste não só daquilo que era mal em nós, mas também daquilo que é bom em nós. Queremos que tu obra continúe en cada uno de nosotros, Ó Senhor, prossegue com a tua obra em cada um de nós, para que tu vida no encuentre ningún obstáculo en nuestros corazones, para que a tua vida não encontre impedimentos nos nossos corações, para que podamos alumbrar a todo el mundo e para que possamos ser luz no mundo, el testimonio tuyo entre las que naciones. possamos ser testemunho teu entre as nações. En esta última jornada, Señor, te entregamos nuestros corazones, Nessa última oportunidade de compartilhar, entregamos a Ti os nossos corações, para que tú puedas confirmar tu palabra y todo esto sea una realidad en nuestros corazones. rogando que o Senhor mesmo possa confirmar a Sua palavra e tornar isso realidade em nossos corações. Gracias, Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús. Ah, Pai, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amén. Amém. Siguiendo, hermanos, con la misma línea de pensamiento o de la palabra, Prosseguindo então com a mesma linha de pensamento que temos trazido através da palavra, quisiera que viéramos la palabra en el Hechos capítulo 3. gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. El versículo 1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Atos 3, 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Sí. Más adelante me gustaría hablar un poco acerca de la unidad de los siervos del Señor, Pedro y Juan. Depois eu gostaria de falar a respeito da união entre os servos do Senhor, Pedro e João. Pero el énfasis de este momento quisiera ponerlo en el versículo 6. Mas agora, nesse momento, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Fijemos la atención en que existe una negación y existe una afirmación. Temos que perceber aqui nesse versículo tem uma negação e uma afirmação. Pedro dice, no tengo plata ni oro. O que o Pedro disse? Eu não tenho prata nem ouro. Siguiendo la línea de lo que hemos compartido estos días en la palabra, Na mesma linha daquilo que temos compartilhado com os irmãos através da palavra, la plata y el oro serían los recursos humanos o naturales de Pedro. a prata e ouro aqui se referem então aos recursos humanos ou naturais que Pedro poderia possuir.
Podríamos decir que Pedro en su corazón está diciendo, yo no tengo fuerza en mí mismo. Então isso equivale a Pedro estar dizendo em seu coração, eu não tenho força em mim mesmo. Yo no tengo opinión ni buena intención a su favor. Não tenho opinião, não tenho palpite, nem boas intenções. En realidad, en mí mismo nada tengo para Nada ofrecer. possuo em mim mesmo que eu possa oferecer. Pero lo que tengo te doy. Mas o que eu tenho, eu vou te dar. Pedro pasa de una negación de sí mismo a una afirmación poderosa. Então, daquela negativa de si mesmo, Pedro passa a uma afirmação poderosa. Lo que tengo te doy. O que eu tenho, isso te dou. Este es un pensamiento muy sencillo, Um pensamento muito simples, pero muy profundo. mas também muito profundo. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Nosotros solo podemos dar aquello que tenemos. Só podemos dar alguma coisa que nós temos. Pero esta es la gracia bendita de nuestro Dios. Mas essa é a bendita graça do nosso Deus. Dios nos ha dado todo. Deus nos deu tudo. Dios nos lo dio todo en Cristo. Em Cristo, Deus nos deu tudo. Cuando el Señor demanda de nosotros santidad es porque primero nos dio el Espíritu Santo. Quando o Senhor pede que nós sejamos santos, é porque antes disso Ele nos deu o Espírito Santo. Cuando Dios espera que nosotros seamos obedientes es porque primero nos dio un espíritu de obediencia. Quando Ele deseja a obediência da nossa parte, é porque antes disso nos concedeu um espírito de obediência. Cuando el Señor espera frutos de nosotros es porque nos ha dado a aquel que puede dar frutos a través de nosotros. Quando Ele espera que frutifiquemos, é porque Ele já nos concedeu aquele que pode nos dar os frutos através de nossa vida. Ahora, la pregunta para todos nosotros podría ser, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Agora, qual que é a pergunta que nós poderíamos fazer, cada um de nós outros? O que nós realmente temos? Bueno, tenemos una editora, Tesoro Abierto, muy buena, ¿no? Temos uma editora, é Tesouro Aberto, uma editora muito boa. Tenemos buenos siervos, predicadores que vienen de muy lejos. Muitos bons servos, pregadores que vêm de lugares distantes. Tenemos una iglesia preciosa, un lindo local, nos reunimos y alabamos al Señor. Temos uma preciosa igreja, um bom local de reunião onde podemos reunir e louvar o Senhor. Pero todo eso son cosas externas. Mas tudo isso são coisas exteriores. Hermanos, nosotros tenemos un tesoro inmenso. Mas qual que é o nosso tesouro? Y el Señor está abriendo nuestros ojos en estos O días. Senhor está abrindo os nossos olhos para esse tesouro Y nos durante está esses mostrando dias. las insondables riquezas de Cristo. O Senhor nos está mostrando as insondáveis riquezas de Cristo, Desde Dan hasta Berseba, desde Dan até Berseba, a través del Evangelio de Juan también, também através do Evangelho de João, y a través de Apocalipsis. também em Apocalipse. Comprendo las lágrimas del hermano Lawrence. Compreendo as lágrimas do irmão Lawrence. Nosotros somos la Jerusalén celestial. Nós somos a Jerusalém Celestial. Nosotros somos la novia que tiene la gloria de Dios. Nós somos a noiva que tem a glória de Deus. Nosotros somos los que exhibiremos un resplandor semejante al de una piedra Nós preciosísima. somos aqueles que resplandeceremos como uma pedra preciosa. Qué maravilla, hermano, lo que tenemos en las Escrituras. Como é maravilhoso aquilo que nós temos nas Escrituras, Cómo irmãos. el Espíritu Santo está alumbrando nuestro entendimiento. Como o Espírito Santo está iluminando o nosso entendimento. En realidad no hay gente más rica que De nosotros. fato, não há ninguém que seja mais rico do que nós. Entre paréntesis a Esmirna se le dice, pero tú eres rico. Sorry. Entre aspas, Hã? a Esmirna se le dice, pero Ah, tú eres rico. sim. Esmirna, né, foi dito entre parênteses, tu és rico. Sí. Para a igreja em Esmirna. Sí, y eso lo dice el Señor para cada uno de nosotros. Mas isso é uma palavra do Senhor para cada um de nós. ¿Cuántas veces el enemigo quiere hacerte sentir que tú estás solo? Quantas vezes o inimigo quer fazer que você se sinta só? Viene el acusador y dice, tú no tienes nada. Vem o acusador e vai dizer, você não tem nada. Tú tienes solo un montón de fracasos en tu vida. Tudo que tu tem é uma lista de fracassos na tua vida. Tú has intentado ser un buen cristiano, pero al final no tienes frutos, no tienes nada. Você tentou ser um bom cristão, mas nem fruto você não tem nada. Pero hoy día aplastamos en el nombre del Señor toda mentira del diablo. Mas hoje em dia nós queremos no nome do Senhor esmagar toda a mentira do diabo. Nadie tiene más riqueza que la que nosotros tenemos. Ninguém tem mais riqueza do que nós possuímos. Leamos el Evangelio de Juan capítulo 14, Vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 10. versículo 10. Hermano, ¿podría ser que no abran la Biblia, sino solo miren acá? Então os irmãos talvez não necessitam abrir suas Bíblias, mas ler na projeção ali. ¿Podemos hacer un ejercicio que nos ayude a todos y podamos leer todos juntos?
Vamos ler juntos Isso. esses Aí, versículos. olhando, Vai ser um exercício para todos nós. ¿Sí? Vai, comienza. ¿No crees que Eu estou no Pai, o Pai está en mí? as palavras que eu vos digo, No digo por mí, mas o Pai que permanece en mí faz as suas obras. Qué versículo, hermano, maravilloso. Que versículo maravilhoso, irmãos. También en este versículo tenemos una negación y tenemos una afirmación. Aqui também temos a negativa e a afirmação. El Señor Jesús dice que las palabras que os digo, no las digo por mí. O Senhor disse: as palavras que vos digo, não as digo por mim. Hay una negación en el Señor. O Senhor então está aqui fazendo uma negação, En un sentido, Él se está negando a sí mismo. está negando-se a si mesmo. No se está atribuyendo a sí mismo las palabras ni las obras. Ele diz que aquelas palavras, aquelas obras que ele realiza, ele não pode atribuir a si mesmo. Esto nos hace recordar el pasaje de Romanos 15, 18. E isso nos lembra então Romanos 15, 18. Pablo decía, lo que Cristo ha hecho por medio de mí, en la palabra y en las obras. Paulo vai dizer o que Cristo fez por meu intermédio em palavras e em obras. Lo que fue verdadero en el Señor Jesús fue verdadero también en Pablo. Então vemos que aquilo que foi a experiência no Senhor Jesus Cristo foi a mesma experiência de Paulo. Hermano, tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Temos que aprender do nosso Senhor Jesus Cristo. Si el Señor vivió esto, es para que nosotros también lo vivamos. Se o Senhor viveu isto, é um exemplo para que nós possamos viver da mesma forma. Él dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Se o Pai que habita em mim é esse quem faz as obras. Es algo para meditarlo profundamente. Isso é um convite para uma profunda meditação. ¿Cuántas obras hizo el Señor Jesús? Quantas obras o nosso Senhor Jesus Cristo fez? Pero Él no se las atribuye a sí mismo. Mas Ele não toma a glória dessas obras para si mesmo. Si los panes se multiplicaron es porque el Padre mora en mí. Se o Senhor pôde multiplicar os pães, é porque o Pai morava nele. Si los ciegos se le abrieron los ojos, si los leprosos fueron limpiados, y si los muertos fueron resucitados, Se Ele pôde abrir os olhos dos cegos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. el Señor Jesús está diciendo, es el Padre que mora en mí, Él es el que hizo las O Senhor obras. Jesus Cristo está dizendo: todas essas obras foram realizadas pelo Pai que em mim habita. De esa manera el Señor nos está mostrando a nosotros, E é dessa forma que o Senhor vai nos mostrar Jesucristo hombre caminando sobre la tierra, Jesus Cristo como homem andando sobre a terra, con el Padre habitando dentro de Él, tendo o Pai habitando em seu interior, pero el Padre pasando a través de Él. mas o Pai passando através do Senhor. Y esto es lo que yo he intentado compartir estos días con E é ustedes. isso exatamente que tenho tentado compartilhar com os irmãos ao longo desses dias de La conferência. obra de Cristo a través de nosotros. É a obra de Cristo através de nós. Es exactamente lo que aconteció con el Señor Jesús. Exatamente foi a experiência do Senhor Jesus. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. O Pai que em mim habita, é Ele mesmo quem faz as obras. Qué recursos del Señor Jesús. Que recurso maravilhoso tem o Senhor Jesus Cristo à sua disposição. Cuando Él fue examinado por los rabinos, Quando ele foi examinado pelos rabis, por los maestros de pelas Israel, autoridades de Israel, ¿de dónde saca palabras este niño? eles perguntaram de onde ele tem essas palavras. Se admiraban de su doctrina. Se admiravam da doutrina do Senhor. Jamás hombre alguno habló de esta manera, dijeron otros. Jamais homem algum falou dessa maneira, outros afirmaram. ¿En qué facultad estudió? Em qual universidade ele estudou? Foi na USP? ¿A los pies de qué maestro aprendió estas cosas? Aos pés de qual mestre ele aprendeu essas palavras? La respuesta es una sola. E qual que é a resposta? El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Pai que mora em mim, é Ele quem faz as obras. Hacemos la otra. Ahora, por favor, leamos todos juntos. Vamos ler todos juntos. Deus Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra. De meu Pai amará. E iremos para Él y faremos nele morada. Qué versículo, hermano. Versículo maravilhoso, irmãos. Oh, hermano. Oh, irmãos. Por favor, yo aconsejaría a los jóvenes que escriban este versículo Quero sugerir aos jovens, então, escrevam esse versículo y que lo escriban con letras grandes. com letras grandes.
y que lo escriban en el techo de su dormitorio. Coloca no teto do quarto lá, quando vai dormir, Si olha en, para cima. si en su dormitorio había algún futbolista brasileño seguramente o otra, Ronaldinho. sí, Ah. pueden quitarlo y pueden poner este versículo así. Então, ¿no? se tinha lá no teto do quarto uma fotografia do Ronaldinho Gaúcho, pode tirar. Coloca lá o versículo de João. Sí, entonces cuando usted se recueste sobre su cama, puede mirar hacia arriba. Quando você deitar, abrir os olhos, olha para o teto. Sí. Cuando en la mañana usted se acorde, se despierte, E de manhã, ao acordar, usted verá este versículo escrito vai ler esse maravilhoso versículo. y tenga una oración en su corazón. E aí pode fazer uma oração, né? Señor, hay tanta riqueza en esta palabra. Senhor, quanta riqueza nesse versículo da tua Señor, palavra. quiero que eso sea una realidad en mi vida. Senhor, que seja isso uma realidade na Quiero minha vivir vida. por esta palabra. Quero viver por essa palavra. Sí, el Padre que vendremos a Él y haremos morada con Él. Viremos para Ele e faremos nele morada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sí, porque donde está el Hijo está el Padre. Porque onde está o Filho, aí o Pai também está. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aquele que viu a mim, vê o Pai. Y el Señor Jesús había sido ungido con el Espíritu O Santo. Senhor Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito El Santo. Espíritu Santo vino como una paloma y permaneció O sobre Espírito él. Santo veio como pomba e sobre ele permaneceu. El Señor fue lleno del Espíritu Santo al desierto. O Senhor foi cheio do Espírito Santo, conduzido ao deserto. Sí, y volvió en el poder del Espíritu E no Santo. poder do Espírito Santo retornou do deserto. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo en la tierra, De modo que o nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, Él dice, el Padre que mora en mí. ele podia dizer o Pai que mora em mim. Tenemos al Señor Jesús. Temos o Senhor Jesus Tenemos al Cristo. Padre, al Hijo y al Espíritu Temos ao Santo Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós. caminando en este mundo. Andando nesse mundo. Pero el Señor dijo esa promesa. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou essa promessa. Si alguien me ama, guardará mi Se palabra. alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardemos esta palabra. Guardemos esta palavra. Seamos una verdadera Filadelfia. Sejamos como a igreja de Filadélfia, Que no verdadeiramente, negamos su nombre que não negamos o nome do y Senhor, que guardamos su bendita palabra. que guardamos a sua bendita palavra. No la doctrina Não a bíblica, doutrina bíblica, sino la palabra viva. mas a palavra viva. La palabra que es Cristo en A nosotros. palavra que é Cristo em nós. Es esa palabra hecha realidad. Essa palavra sendo realidade em nós. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Iremos a Ele e nele faremos morada. ¿Qué dijo el Señor a la iglesia de la Odisea? O que o Senhor Jesus Cristo disse à igreja em Laodiceia? Yo estoy a la puerta y estoy llamando. Eis que estou à porta e bato. Si alguno abre la Se puerta, alguém abrir a porta, entraré entrarei a Él y cenaré con Él. e com Ele Con cearei. Él cenaré. Esta es nuestra... Así es la vida cristiana. Assim é a vida cristã. La vida cristiana no es 10 mandamientos escritos en una tabla de A piedra. vida cristã não é 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, No es un conjunto de educación cristiana. nem uma forma de educação cristã. Sí, es una vida poderosa dentro de É uma nosotros. vida poderosa vivendo dentro de nós. Y esa vida tiene nombre, E essa hermano. vida tem um nome, irmãos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo em nós, a esperança da glória. Se me acercaron unos padres a hacerme unas consultas ayer. Ontem, alguns pais chegaram a mim com algumas perguntas. Hermano, ¿qué han hecho ustedes con los jóvenes en Chile? Irmãos, o que os irmãos fizeram com os jovens lá no Chile? ¿Por qué ustedes hablan tan positivamente de los Por que jóvenes vocês en Chile? falam de maneira tão positiva a respeito dos jovens no Chile? Los jóvenes han recibido la palabra, Os jovens têm recebido a palavra, han atesorado la palabra, têm guardado como um tesouro essa palavra em seus han corações, memorizado la palabra. têm memorizado a palavra, Ellos pueden decorar capítulos completos. eles podem decorar até mesmo capítulos completos da Bíblia. Sí, pero la provisión más grande que ellos tienen Mas qual que é a maior provisão que eles têm? es la misma provisión que cada uno de nosotros É a tenemos. mesma provisão que cada um de nós tem. Esa palabra ha hecho vida en nosotros. É essa palavra sendo feito vida em nós. Hermanos, si el Señor habita en nuestros corazones, Irmão, se o Senhor habita nos nossos corações, ¿acaso Él vino para quedar encerrado en nuestros será corazones? que Ele veio para ficar fechado lá dentro do nosso coração? ¿Acaso la puerta se cerró con llave? Ou será que a porta está fechada com as chaves? ¿Recuerdan la historia de ayer de la represa?
Os irmãos se lembram da ilustração que mencionamos ontem, daquela represa? Esa represa tiene un poder inmenso, inmenso, inmenso. Represa que segura aquele imenso poder das águas. Y ese poder inmenso en realidad es el Señor mismo que está dentro de cada uno de Esse nosotros. poder é uma ilustração do próprio Senhor que habita dentro de nós. Y desde el día que recibimos al Señor, Desde aquele momento em que recebemos o Senhor, Él está buscando el momento de expresarse a través de Ele está nosotros. esperando aquele momento em que Ele poderá começar a expressar-se através de nós. Amén por la palabra que acaba de compartir el hermano Lorenz. Amém pela palavra que o irmão Lawrence acabou de La iglesia es un compartilhar. candelero A igreja é um candeeiro, y el candelero tiene una sola función, tem uma só função, es entregar luz a los demás. entregar luz. Tiene que iluminar. Tem que iluminar. Nosotros somos esse candelero, Nós somos esse candeeiro. no solo individualmente, Não somente como indivíduos, corporativamente. mas também Y corporativamente. la luz está dentro de A luz nosotros. está dentro de nós. La vida está dentro A de vida está nosotros. dentro de nós. Dios mismo dentro de O próprio nosotros. Deus vive dentro de nós. ¿Cómo podemos expresar Como esto? é possível expressar isso? Necesitaremos palabras angelicales. Precisamos palavras de anjos, Necesitaremos un relámpago celestial. relâmpago celestial. Creamos la palabra. Não, irmãos, vamos crer na palavra. Guardemos la palabra. Vamos guardar a palavra. Y esa promesa estará cumplida. E essa promessa se cumprirá. Pero no es solo promesa, Mas não é hermano. simplesmente uma Es promessa, irmãos. realidad. É uma realidade. Cristo vive en mí. Cristo vive em mim. ¿Se puede decir eso? O irmão pode dizer isso? Cristo vive en mí. Cristo vive em mim. Puede mirar a su hermano y decirle, Pode Cristo vive en olhar para o nosotros. seu irmão e dizer, Cristo vive em Cristo es nós. nuestra riqueza. Predique a su hermano. Cristo es nuestra É riqueza. a Cristo es nossa nuestro gozo. riqueza. Prega ao teu irmão, Hermano, Cristo é o nosso regozijo. Hermano, qué grande es lo que tenemos. Que grande é isso que Lo nós tenemos temos. a Él mismo en nosotros. Nós temos a Ele mesmo em nós. Esto está en todo el Nuevo Testamento. Isso está por todo o Novo Testamento. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de E barro, Paulo disse, nós temos esse tesouro, mas em vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Un hombre maduro en Cristo, como el apóstol Um homem Pablo, maduro em Cristo, como o apóstolo Paulo, siempre tiene una negación y una afirmación. sempre vai ter essa negativa e essa afirmação, Para que el poder de Dios, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. para que o poder seja de Deus e não de nós. Sí, siempre nos estamos negando a nosotros E mismos. sempre estaremos negando a nós mesmos. Cuando nos negamos a nosotros mismos, estamos abriendo una apertura. Quando, Estamos abriendo las puertas para que el Señor se exprese. quando negamos a nós mesmos, estamos abrindo as portas para que o Senhor se expresse. Confirmamos la palabra del hermano Lorenz. E nós confirmamos então o que o irmão Lawrence compartilhou. El alma humana siempre busca su propia A gloria, alma humana está sempre buscando a sua própria glória. pero el Señor con nadie compartirá su Mas gloria. o Senhor não compartilhará a sua glória com ninguém. Sí, por eso que nuestra alma debe ir a la muerte. Por isso que a nossa alma deve ser levada à morte. Nuestra fuerza natural debe ser llevada a la Por isso cruz. que a nossa força natural tem que ser levada à cruz. Sí, Ismael debe ser echado fuera. Joga fora o Ismael. Sí, solo Isaac tiene que crecer. Só o Isaac tem que Isaac es crescer. Cristo en E nosotros. Isaac é Cristo em nós. Sí, hermano. Este Sí, conflicto hermanos. está siempre Esse presente. conflito sempre existirá. Pero a medida que la iglesia va creciendo, Mas à medida que a igreja vai crescendo, a medida que la palabra del Señor nos va que a lavando, palavra do Senhor vai lavando, sí, eres menos tú, menos yo, é menos tu e menos eu, más Cristo. mais Cristo. Y de aquí en adelante tiene que verse a Cristo expresado. E a partir de agora temos que ver Cristo expresso La e vida del manifestado. Señor expresada. A vida do Senhor manifestada. Sí. Hermano, no le pedí aquí a las jóvenes que escribiesen el versículo 12, pero podemos leerlo. Juan 14, 12. Vamos ler João 14, 12. Não está Lê, na... Juan 14, Eu vou 12. ler João 14, 12. Não está ali na projeção. Sí. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Hermano, ¿no es este uno de los versículos más desafiantes de toda la Biblia? Irmãos, esse não é um dos versículos mais desafiantes de toda a ¿Qué Bíblia? podemos hacer con nuestros jóvenes? O que nós podemos fazer com os nossos jovens? Si a nuestros jóvenes les enseñamos religión cristiana, se cansarán. Se nós ensinarmos religião cristã aos nossos jovens, eles se cansarão. Si los llenamos de mandamientos, los mandamientos no cambiarán sus vidas. Se for só mandamentos, mandamentos não vão mudar as suas vidas. Los jóvenes necesitan desafíos grandes. Os jovens necessitam grandes
grandes desafios. Una de las cosas por las que agradecemos el servicio del hermano Cristian en Chile, Uma das coisas pelas quais somos gratos ao serviço do irmão Christian no Chile, porque para la primera conferencia desafió a los jóvenes a memorizar un libro completo del Nuevo Testamento. porque na primeira conferência ele desafiou os jovens a memorizar todo um livro do Novo Testamento. Un buen desafío. Excelente desafio. Uno podría pensar, pero ¿cómo tan grande la tarea, tan difícil? Alguém podia pensar, mas que difícil essa tarefa, impossível. Pero el Señor le dio gracia a nuestro hermano para proponer una cosa Mas o así. Senhor deu graça para o irmão propor um tal desafio. Con eso valorizó la capacidad que los jóvenes tenían. Com isso estava valorizando a capacidade que os jovens Y tinham los para jóvenes, memorizar. los jóvenes empezaron a reunirse Começaram a se reunir, y empezaron a memorizar capítulo por capítulo, começaram a memorizar capítulo a capítulo, versículo por versículo. versículo por versículo. No lo hicieron solos, lo hicieron Mas corporativamente. não fizeram sozinhos, fizeram como corporativamente, em grupos. Ellos mismos no se daban cuenta del potencial que tenían. E eles mesmos não tinham percebido até então o potencial que eles tinham. Pero esta tarea despertó en ellos un amor por la palabra del Essa Señor. tarefa, então, colocou neles um amor pela palavra do Senhor. Y cuando ellos comenzaron a decir la Biblia de memoria, Quando começaram a recitar a Bíblia de memória, nosotros que somos sus padres, que somos los más viejos, nós que somos os pais, os mais velhos, no podíamos evitar llorar as lágrimas vieram aos nossos olhos. al oír a nuestros hijos decir de memoria la palabra Ao bendita del escutar Señor. os nossos filhos memorizando e recitando a palavra do Senhor. Queridos jóvenes que están en esta conferencia, Queridos jovens que estão nessa conferência es verdad aqui, que el mundo ejerce una tremenda atracción sobre cada uno de é ustedes. verdade que o mundo vai exercer uma grande atração sobre cada um de vocês. El mundo le ofrece toda su basura en un envoltorio O precioso. mundo vai oferecer todo o seu lixo, mas empacotado para presente. Aquí el Señor nos está poniendo un desafío inmenso. Mas aqui o Senhor nos coloca um grande desafio. Usted sabe que el Señor no miente. Você sabe que o Senhor não mente. El Señor dijo, de cierto os digo, O Senhor disse, em verdade vos digo, el que en mí cree, aquele que em mim crê. jóvenes, ustedes son creyentes. Irmãos jovens, vocês são crentes. Ustedes han creído en el Señor. Vocês creram no Senhor. Es posible que se hayan defraudado de los viejos. É possível que os mais antigos tenham se enganado. Es posible que cuando ustedes vean la confusión del cristianismo, ustedes se É desalienten. possível que quando vocês veem a confusão no cristianismo, vocês fiquem desanimados. Y puedan pensar, no nos iremos a equivocar nosotros también. E é bem possível que os irmãos pensem, será que nós jovens não iremos cometer os mesmos enganos também? Pero ustedes son suficientemente inteligentes. Mas vocês são inteligentes o suficiente Ustedes no tienen que poner la vista en los fracasos de los para hombres. não colocar os olhos no fracasso dos homens. Tampoco deben despreciar a sus padres por los fracasos que ellos hayan E tenido. nem mesmo desprezar os vossos pais pelos fracassos que eles possam ter experimentado. Ustedes son los creyentes que el Señor tiene en el tiempo presente. Vocês são os crentes que o Senhor tem agora nos dias de Ustedes hoje. pueden ofrecer su juventud al Señor. Vocês podem oferecer a sua juventude ao Tu Senhor. pueblo se te ofrecerá voluntariamente, dice la A palabra. Bíblia diz: o teu povo se oferecerá voluntariamente. Ofrezcanse ustedes voluntariamente al Señor. Ofereçam-se vocês, jovens, voluntariamente ao Señor, Senhor. nuestra mirada está puesta en ti. Senhor, os nossos olhos estão colocados Señor, em nuestro Ti. oído está atento a tu Senhor, palabra. nossos ouvidos estão atentos à Tua Tu palavra. palabra dice que si creemos en ti Senhor, a Tua palavra diz que se nós crermos y em Ti, nosotros cumplimos ese e nós requisito, estamos cumprindo esse requisito. Señor Jesús, tú eres nuestro Senhor Señor. Jesus, Tu eres o nosso Senhor. Señor Jesús, tú eres nuestra roca, Tu eres a nossa rocha, nuestra vida, nuestra a nossa fortaleza. vida e fortaleza, Señor, tú eres nuestra esperanza a de gloria. nossa esperança de glória. Señor, tú dices que el que en ti cree, las obras que tú haces, él mismo las Tu hará. disseste, aquele que em mim crê fará obras maiores do que essas. Señor, nosotros admiramos la obra tuya. Senhor, nós admiramos a Tua obra. No solo tus milagros, sino también tu sabiduría. Não somente os Teus milagres, mas também a Tua sabedoria. Y cómo hiciste la voluntad del Padre hasta la muerte. E como obedeceste à vontade do Pai até a morte. Ahora tu promesa es tan grande. Agora a Tua promessa é tão grande. Las obras que yo hago, Él las hará también. As obras que eu faço, vós as fareis Tú também. estás diciendo en esta palabra Estás dizendo nessa palavra, Senhor, que nosotros también podemos hacer las mismas obras. nós também podemos fazer as mesmas obras. Y aún mayores podemos E hacer. obras ainda maiores nós podemos fazer. Porque ahora tú ya no estás en la tierra, Porque agora tu não estás mais na terra. sino intercediendo por nosotros a la Mas diestra del estás à Padre. destra do Pai intercedendo por nós. Usted puede hacer esa oración, Você pode fazer essa oração. a pesar de todas las debilidades que usted vea, Apesar de todas as debilidades que você a esteja a pesar vendo. de todas las atracciones que quieren sacarlo del camino. Apesar de todas aquelas coisas que te atraem para te remover do caminho. Que esta palabra te atraiga E poderosamente. essa palavra possa te atrair poderosamente. Esta palabra no ha sido cumplida todavía. E essa palavra ainda não se cumpriu.
Es cierto que ha habido grandes misioneros en la historia. É verdade que na história houveram grandes missionários, Es cierto que ha habido hombres preciosos en toda la historia de la homens iglesia. preciosos ao longo da história da igreja. Pero todavía no se ha cumplido esta palabra. Mas essa palavra ainda não se cumpriu. Está esperando porque alguno de ustedes lo puede hacer, Está porque todos ustedes lo pueden esperando hacer. para que algum de vocês ou todos vocês a possam cumprir. Ustedes han recibido al Señor. Vocês receberam o Senhor. Así como el Padre moraba en el Señor Jesús. Assim como o Pai morava no Senhor Jesus. Él dijo, el Padre que mora en mí. Ele disse, o Pai que em mim habita. Él es el que hace las obras É a través de Ele quem mí. faz as obras através de mim. Hoy está escuchando usted esta palabra. Hoje vocês estão escutando essa palavra. El Señor quiere usarte para hacer sus obras a través de O ti. Senhor quer te usar para fazer as suas obras através de você. Él no espera que tú seas Ele grande. não espera que você seja o grande. No espera que usted sea una persona con características especiales en sí mismo, Não espera que você em si mesmo seja uma pessoa com características especiais, sino simplemente un corazón mas dispuesto. simplesmente um coração disposto. Porque las obras no las hará usted. Porque as obras não é você quem vai Será el fazer, Señor quien hará las mas o obras. Senhor é quem as fará. Este es el tema que estamos compartiendo. E esse é o tema do nosso compartilhar. Usted vino a esta conferencia para recibir también esta palabra. Você veio a essa conferência também para receber essa palavra. La obra del Señor a través de A nosotros. obra do Senhor através de nós. ¿No es precioso todo esto, hermano? Não é tudo isso tão precioso, irmãos e irmãs? Cuánta frustración en la historia del cristianismo. Quanta frustração temos visto na história do cristianismo. ¿Cuántos hermanos han contaminado los atrios del Señor? Quantos irmãos contaminaram os átrios do Senhor? ¿Cuántos se han quedado a mitad de camino y han sido apóstatas? Quantos ficaram na metade do caminho ou apostataram da fé? Pero nosotros no estamos para retroceder. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, não. Nosotros estamos para proseguir a la meta, Somos aqueles que prosseguem até alcançar a meta. al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Hermanos, Irmãos e irmãs, el Señor habita en nuestros corazones. o Senhor habita nos nossos Ese corações. es el gran tesoro que nosotros tenemos. Esse é o grande tesouro que nós Ahora el temos. Señor quiere expresarse a través de Agora o nosotros. Senhor quer se expressar através de nós. Por favor, hija, ponga el próximo. Põe o próximo a transparência, por favor. Vamos a leer juntos de nuevo. Vamos ler Leamos juntos juntos. novamente. Comecemos. Eu soy Como a videira, a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse di muito fruto, porque sem mim nada podéis fazer. No sé cuánto tiempo que aprendí de memoria ese versículo. Não sei há quanto tempo eu já conheço esse versículo de cor. Es fácil decir ese versículo. Dizer essas palavras é muito fácil. Es fácil predicar de ese versículo. Pregar essas palavras, igualmente fácil. Pero ¿cuántos de nosotros estamos viviendo esa palabra? Quantos de nós estamos vivendo essa palavra aí? El Señor no descansará hasta que vivamos esa O Senhor palabra. não terá descanso até que nós vivamos essa palavra. Usted y yo no tendremos fruto hasta que esa palabra sea una realidad en Você nosotros. e eu não teremos frutos até que essa palavra seja uma realidade em nós. Queridos jóvenes, aquí tenemos un nuevo desafío. Queridos jovens, aqui temos um outro desafio. ¿Queremos fructificar? Você quer frutificar? ¿Queremos agradar el corazón del Señor? Quer agradar o coração do Senhor? ¿Queremos que el nombre del Señor sea realmente glorificado? Quer que o nome do Senhor de fato seja glorificado? Que aprendamos a permanecer en el Que Señor. aprendamos a permanecer no Senhor. Él permanecerá en nosotros. E Ele permanecerá em nós. Separados de Él, nada podemos hacer. Separado dele, nós não podemos fazer nada. Nuevamente en ese versículo hay una negación y una afirmación. Também nesse versículo tem uma negação e uma afirmação. Estamos negando lo que es natural del hombre, Estamos negando aquilo que pertence ao homem natural, no solo lo que es perverso del hombre, não somente aquilo que é perverso, sino también lo que es bondadoso mas del também hombre. aquilo que é bondade nesse homem. Porque la mayor tentación que los cristianos tenemos, Qual é a maior tentação que nós temos como cristãos? sí, es que nosotros queremos hacer muchas É cosas, que nós queremos fazer muitas coisas, pero todo lo que hagamos separado del Señor mas tudo que façamos separadamente do Senhor será nada. será nada. No será fruto que agrade su corazón. Não é um fruto que agrada o coração do Senhor. Sí. Nosotros podemos hacer muchas cosas, Podemos fazer muitas coisas. pero esas cosas no aparecerán en los libros del Señor. Essas coisas não serão registradas lá nos livros do Senhor. Solamente permaneciendo en Él, Somente se nele permanecermos, entonces podremos dar mucho fruto. então daremos muitos frutos. Pero hermanos amados, ¿qué es lo que positivamente el Espíritu Santo nos está hablando a O nosotros que o hoy día? Espírito Santo está falando do ponto de vista positivo para El nós Señor hoje em está dia? hablando suavemente a nuestros Está corazones. falando suavemente aos nossos corações. Y dentro de nuestros corazones tiene que producirse una expectación muy grande. Dentro do nosso coração tem que se produzir uma grande expectativa. Podemos fructificar. Que é possível frutificar. Es posible que las más preciosas obras se puedan realizar.
realizar. possível que obras ainda mais preciosas possam ser realizadas. Es posible que la iglesia pueda É madurar. possível que a igreja chegue à maturidade. Es posible que muchas otras personas lleguen a conocer al Señor É Jesucristo. possível que muitas outras pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Podemos dar mucho fruto para el Señor. Podemos dar muito fruto para o Senhor, No por un esfuerzo nuestro. mas não por um esforço nosso, No es por un desarrollo a nuestra alma. não porque a nossa alma se desenvolveu, Simplemente permaneciendo en el mas Señor. simplesmente permanecendo no Senhor. Y con su presencia poderosa dentro de Com sua nosotros, poderosa presença dentro de nós, el fruto aparecerá. o fruto vai aparecer. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Creamos la palabra del Señor. Os irmãos creem na palavra do Senhor Y así será, hermano. e assim será feito. Hay una palabra en Gálatas capítulo No livro de Gálatas, capítulo 1. capítulo 1, Gálatas capítulo 1. 1:24. capítulo 1, versículo 24. No, 23 y 24. Versículos 23 e 24. Lee, por favor. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu Por respeito. favor, léalo de nuevo, hermano. Y glorificaban. E glorificavam a Deus a meu respeito. Oh, hermanos queridos. Oh, queridos irmãos, Qué preciosa es esa palabra. como essa palavra é preciosa. Que otros glorifiquen a Dios en nosotros. Que outros glorifiquem a Deus em nós. Sí. No diremos, oh, qué precioso, hermano. E não é dizendo assim, ah, que irmão precioso. Sim. Não, 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 não. Cómo el Señor utiliza a este hermano. Oh, como o Senhor está usando esse irmão. Hermano, el Señor tiene que ser glorificado en nosotros. Não, 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 não. O Senhor tem que ser glorificado em nós. Qué preciosa, entonces, hermano, qué preciosa es la obra del Señor en cada uno de Como nosotros. então é preciosa a obra do Senhor em cada de nós. Para eso estamos nosotros en este mundo. E é por isso que nós estamos aqui nesse mundo. Para que otros glorifiquen a Dios entre nosotros. Para que outros glorifiquem a Deus em nós. Y esa palabra gloria me lleva de vuelta a Cristo E nuevamente. essa palavra glória nos faz voltar a Cristo outra vez. Juan capítulo 17. João capítulo 17. Aquí dice el Señor, 17 versículo 4. 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Yo te he glorificado en la tierra. Eu te glorifiquei na terra. Jóvenes queridos, hermanos Queridos amados, jovens, amados irmãos, nosotros tenemos esta misma posibilidad. nós temos essa mesma possibilidade. Nosotros somos llamados a glorificar al Señor en la tierra. Somos chamados a glorificar ao Senhor na terra. Es verdad que es necesario trabajar y estudiar, É verdade, temos que trabalhar, temos que estudar, pero esas son cosas mas secundarias. isso são coisas secundárias. Hay que trabajar porque es necesario mantener la familia. Tem que trabalhar para sustentar a família. Pero el objetivo de nuestra vida no es juntar dinero. Mas o objetivo da nossa vida não é juntar dinheiro, El objetivo de nuestra vida no es ser famosos en este mundo. nem ser famoso nesse mundo, El objetivo de nuestra vida es glorificar al Señor en la tierra. mas glorificar ao Senhor nessa terra. Qué propósito más maravilloso. Maravilhoso propósito, irmãos. Yo te he glorificado en la tierra. Eu te glorifiquei na terra. Yo no sé si estaré en este cuerpo cuando el Señor vuelva. Não sei se estarei presente nesse corpo quando o Senhor regressar. Pero cuando el Señor venga yo quisiera poder tener esta realidad. Mas quando o Senhor vier, como me gostaria de ter essa realidade. Que no solo sean palabras mías. Que não sejam simplesmente palavras que eu estou recitando. Porque mis palabras no sirven de Que nada. minhas palavras não servem para nada. El Señor va a saberlo antes que yo lo diga. Mas o Senhor vai sabe de todas as coisas antes mesmo que eu fale. Pero quisiera tener el testimonio de Enoc. Mas como eu queria ter o testemunho de Enoque. Antes de ser arrebatado, E antes de ser arrebatado, Enoque, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ele deu o testemunho de haver agradado a No Deus. había, Enoc caminó con Dios Enoque andou com Deus. y no tuvo ninguna otra cosa que hacer. E nenhuma outra coisa era sua ocupação. No fue como Nimrod que se estableció en la tierra y levantó una Babilonia. Não foi como Nimrod que se estabeleceu na terra e edificou a La Babilônia. razón de vivir de Enoc era Dios mismo. A razão da vida do Enoque era o próprio Deus.
Por tanto, su alegría más grande era irse con el Señor. Portanto, sua maior alegria é que ele pudesse ir com o Sí, Senhor. él solo glorificó a Dios en la tierra. Ele glorificou a Deus na terra. Pero quien más nos importa es el propio Señor Mas Jesucristo. o que mais nos importa? O próprio Senhor Jesus Yo Cristo. te he glorificado en la tierra. Eu te glorifiquei nessa terra. Que cuando terminen nuestros días se pueda decir esto de nosotros. Quando nós terminarmos os nossos dias aqui, nós possamos também dizer o mesmo. Estos hombres glorificaron a Dios en la tierra. Que eles possam dizer, esses homens, essas mulheres glorificaram a Deus aqui na terra. Viene un día en que la mirada del Señor se cruzará con nuestra mirada. Haverá o dia em que o olhar do Senhor se cruzará com o nosso olhar. Sí, ¿cómo esperamos ese día, hermano? Como nós esperamos por esse dia, irmãos? El Señor dirá, bien, buen siervo, fiel. Que o Senhor possa dizer, bom servo, fiel servo. La segunda parte del versículo dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A segunda parte do versículo diz, aquele que foi fiel no pouco, sobre muito será colocado. Pero no me importa dónde me ponga. Mas não me importa onde vão me colocar, Solo espero que el Señor pueda decir, bien, siervo fiel. mas tudo que espero é que o Senhor possa dizer, servo bom e fiel. Después que me ponga donde quiera. Depois o Senhor pode me colocar onde Ele quiser. Solo quiero la aprobación de mi Señor. Mas eu quero, a única coisa que eu quero é La a aprovação do meu la Senhor. razón de ser de nuestra vida A razão, o motivo pelo qual nós vivemos es glorificar al Señor en la tierra. glorificar o Senhor aqui nessa terra. El Señor ya habita en mi O corazón. Senhor já habita no nosso El coração, Señor ya perdonó mis já pecados. perdoou os meus El pecados, Señor ya me dio vida já nueva. me deu nova vida. Ahora tiene que expresarse Él mismo a Agora, través de Ele nosotros. mesmo tem que se manifestar e expressar-se através de nós. Otro versículo de Juan 17. Outro versículo, mesmo capítulo de João 17. Versículo 6. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo. Que me diste. Manifestei o teu nome aos homens que me deste Sí, do mundo. Eso, hermano. Eso, Eso hermanos. es una repetición de lo mismo. É uma repetição da mesma coisa. Sí, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Sí. Y en el último versículo también dice 17:26. E no versículo 26, o último versículo, capítulo Y les 17. he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Para eso estamos nosotros en la tierra, hermano. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui na terra, irmãos. Para dar a conocer al Señor. Para fazer o Senhor conhecido. Gloria al nombre del Señor. Glória ao nome do Senhor. Estoy muy agradecido del Señor. Sou muito grato ao Senhor. De alguna manera siento que estamos concluyendo el mensaje que debía ser entregado. E de alguma maneira sentimos que estamos chegando à conclusão daquela mensagem que tínhamos para entregar nessa oportunidade. Quisiera decir unos detalles más. Mas eu quero acrescentar alguns detalhes. En el libro de los Hechos, No livro de Atos, esto es algo un poco distinto, pero tiene mucho que ver. é algo um pouco diferente, mas está relacionado. Sí. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, Capítulo 3, 3, versículo 1, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Sí. Pedro y Juan, Pedro e João. no Pedro solo, Não é só o Pedro sozinho, não. no Juan solo, Também não é só o João sozinho, não. sino Pedro y Juan orando juntos. Pedro e João orando juntos. Esto ocurre en los primeros capítulos del libro de los Hechos. É o que ocorre nos primeiros capítulos do livro de Atos. Muchas veces ellos están juntos, Muitas vezes eles são vistos juntos, son juzgados juntos, foram julgados juntos, fueron azotados juntos, foram açoitados juntos, fueron juntos a Samaria y allá ministraron al Señor. foram juntos a Samaria ministrar em nome do Senhor, Ellos impusieron las manos y la gente recibió el Espíritu puseram Santo. as mãos e as pessoas receberam o Espírito Santo. Cuando el Señor envió a los discípulos, los envió de dos en dos. Quando o Senhor enviou os discípulos, ele enviou 2 a 2. Más adelante en el libro de los Hechos, Depois, no mesmo livro de Atos, encontramos a Pablo y Bernabé. vemos Paulo e Barnabé. Pablo fue enviado por los apóstoles a Antioquía. Paulo foi enviado pelos apóstolos para Antioquia. Bernabé vio la necesidad tan grande que había en Antioquía. Barnabé viu a grande necessidade de Antioquia. Y él no fue a buscar a un apóstol a Jerusalén. E Barnabé não foi lá em Jerusalém buscar um apóstolo, Él pidió dirección del Señor mas ele pediu a direção do Senhor y fue a buscar a su amigo Pablo. e foi buscar o seu amigo Paulo.
¿Cómo sería ese caminar de él? Señor, ayúdame para traer a Pablo. Como seria então o Barnabé indo lá buscar o Paulo? Senhor, me ajuda a trazer o Paulo. No lo mandó a buscar, él mismo fue personalmente Ele a não buscarlo. mandou que buscassem o Paulo, ele foi pessoalmente buscar o Paulo. ¿Se pueden imaginar la conversación de estos dos siervos? Pode imaginar então a conversa que eles tiveram. Saulo, tú tienes al Señor en tu corazón. Paulo, você tem o Senhor no teu coração. Hay tanta necesidad allá. Tem tanta necessidade lá em Antioquia. Yo no puedo hacer esta obra Não solo. estou conseguindo fazer essa obra sozinho. Yo Não necesito posso. un compañero. Necessito um companheiro. Y he orado al Señor y tu nombre está en mi E corazón. Barnabé então orava ao Senhor dizendo: "O teu nome veio ao meu coração". Los hermanos de Jerusalén te enviaron a Tarso, Os irmãos de Jerusalém te mandaram lá para Tarso ficar pero quietinho um tú pouquinho, nunca né? has salido de mi corazón. Mas tu nunca saíste do meu coração, Yo Paulo. necesito de la gracia que el Señor ha puesto en ti. Eu necessito da graça que o Senhor colocou em ti, Paulo. Me imagino a Pablo y Bernabé llorando juntos, Imagino Paulo e Barnabé chorando juntos, encomendándose al Señor colocando-se nas mãos do Senhor y luego hacer todo el camino de regreso. e fazendo todo aquele caminho então de volta em direção a Antioquia. Y luego vemos los frutos que tuvieron en E Antioquía. logo vemos como eles frutificaram em Antioquia. Después en Hechos capítulo 13 aparece un equipo de siervos Depois, em Atos capítulo 13, nós já temos uma equipe de servos que do están Senhor ministrando al Señor y que ayunando. estão ministrando ao Senhor e jejuando. Y el Espíritu Santo habla y dice, apartadme a Bernabé y a O Saulo. Espírito Santo vai falar e dizer: separai a Barnabé e a Saulo. Significa que el cielo tomó nota de lo que estaba aconteciendo en la tierra. Significa que os céus perceberam e registraram algo que estava acontecendo na terra. El Señor bendijo la unidad de estos dos O siervos. Senhor abençoou a união entre aqueles dois servos. No solo Bernabé, sino también Saulo. Não somente a Barnabé, mas também Saulo. No solo Saulo, también Bernabé. Não somente Saulo, mas também Barnabé. Y los dos juntos. E os dois juntos. Amados hermanos, Amados irmãos, necesitamos a compañeros fieles. necessitamos de companheiros fiéis. Gloria al Señor por los compañeros fieles. Glórias ao Senhor pelos companheiros fiéis. Porque ese hermano representa para mí el cuerpo de Cristo. Porque esse irmão representa para mim o corpo de Cristo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, Onde yo estiverem estoy ahí, dice el dois ou Señor. três reunidos em meu nome, ali estarei eu, diz o Senhor. Si yo me equivoco, mi hermano me Se aconsejará. eu me equivocar, o meu irmão me vai aconselhar. Si yo me estoy debilitando, mi hermano vendrá a Se eu fortalecerme. estiver enfraquecido, meu irmão me vai fortalecer. Si por alguna razón yo llego a tropezar, mi hermano me levantará. Por alguma razão eu tropeçar, o meu irmão me levanta. Que el Señor nos dé los mejores Que o compañeros. Senhor nos dê os melhores companheiros. Hermano, que muera también nuestro individualismo. Que também o nosso individualismo possa morrer. Las próximas generaciones serán más exigentes. As próximas gerações serão mais exigentes. La generación a la que nosotros pertenecemos, A geração a que nós pertencemos, nosotros los más antiguos, nós os mais antigos, todavía hemos aceptado los ministerios solitarios. aceitamos naquela época os ministérios solitários. Y aún celebramos el ministerio de un hombre o de otro E hombre. ainda nos alegrávamos e comemorávamos o ministério de um homem sozinho ou de outro homem sozinho. Pero eso se está acabando, Mas hermano. isso está terminando, irmãos. Los grandes líderes cristianos están siendo fracasados. Os grandes líderes cristãos estão conhecendo o fracasso. El Señor quiere la unidad del cuerpo. O Senhor quer a unidade do corpo. El Señor no quiere hombres O grandes. Senhor não quer homens El grandes. Señor quiere a Cristo O expresado. Senhor quer a Cristo expresso e manifesto. El Señor no quiere levantar el ministerio de un hombre O Senhor particular. não quer levantar o ministério de um homem individual particularmente. El corazón del Señor late por el cuerpo que es la O iglesia. coração do Senhor está batendo pelo corpo, que é a igreja. Sí. Entonces las próximas generaciones serán más exigentes Então as próximas gerações serão mais exigentes, porque conocerán la profundidad de esta realidad. porque elas conhecerão essa realidade em profundidade. Hay una riqueza muy grande cuando tenemos un compañero, 2 compañeros o más. Tem uma grande riqueza quando nós temos um, dois ou mais companheiros. Cuando podemos orar juntos. Quando podemos orar juntos, Cuando podemos librar batallas espirituales juntos. podemos lutar as batalhas espirituais juntos, Cuando nos podemos aconsejar unos a otros. podemos nos aconselhar mutuamente, Cuando podemos equilibrarnos unos a otros. quando podemos trazer equilíbrio um ao outro. Nosotros en Chile usamos mucho la palabra regulación. No Chile nós usamos uma palavra chamada regulação, é péssimo português, regulação. ¿Sí? ¿La misma? É? Não, ¿No es la misma? não. Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Vamos tentar explicar então. Yo puedo estar sirviendo al Señor Eu posso estar servindo ao Senhor, y yo puedo pensar que estoy haciendo bien la obra del posso Señor. pensar que estou fazendo a obra do Senhor muito bem.
nosotros somos incapaces de ver nuestros propios errores. Nós somos incapazes de ver os nossos próprios erros. Y de repente podemos dar un consejo a una determinada persona. Às vezes damos um conselho a uma determinada pessoa Y yo puedo decir, hermano, yo usé la escritura. e posso dizer, irmão, eu até usei a escritura para te aconselhar. Hermano, yo tuve el mejor deseo de ayudar al E hermano. tentei te ajudar com a melhor das intenções, com a Bíblia. Pero otro siervo del Señor me puede decir esto. Mas outro servo do Senhor pode vir a mim e dizer, Sí, hermano, pero la forma como lo hiciste no fue correcta. a intenção foi boa, mas a forma como você tentou ajudar o irmão não foi correta. Ese asunto debió ser tratado entre 2 o 3 personas. Então é um assunto de Deus que é tratado entre 2 ou 3 pessoas. Cuando hablaste con esa mujer, debía estar su esposo presente. Quando falasse com aquela determinada mulher, deveria estar o esposo dela presente. Eso es la regulación. E isso é que chamamos regulação lá no Chile. Yo puedo recibir muchas invitaciones Posso receber muitos convites. y yo podría regresar ahora a Chile con una lista. E agora, se eu voltasse ao Chile agora, eu teria uma lista de convites. Estimados hermanos, Estimados irmãos, estoy invitado de Goiânia, fui convidado para ir a Goiânia, de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Contagem, Porto Alegre, Porto Alegre también. Contagem. Sí, É uma lista grande. pero yo sé lo que me espera en Chile. Mas eu sei o que está me esperando lá no Chile, sabe? Regulación. Regulação. Hermano, tenemos muchos asuntos que atender aquí. Irmãos, eles vão dizer, temos muitas coisas que tratar aqui no Chile. Usted no puede aceptar todas las invitaciones que Você le não hagan. vai poder aceitar todos os convites que você Oh, qué recebeu. terrible es la regulación. Ah, como é terrível e dolorida essa tal de regulação. Hermanos amados, pero allí existe una riqueza muy grande. Nisso tem uma riqueza muito grande. Yo he sido salvado muchas veces Muitas vezes isso me salvou. por la regulación de mis hermanos, A regulação dos meus irmãos. por el contrapeso entre los hermanos. Contrapeso, o contrabalanço entre os irmãos. Creo que esa es una de las obras del Señor en la que yo puedo glorificar su nombre. Eu creio que essa é uma das obras do Senhor pelas quais eu posso glorificar o seu nome. Creo que el Señor permite algunas debilidades en mi persona O Senhor permite algumas fraquezas na minha pessoa para que yo pueda depender de mis hermanos para que eu possa também depender dos meus irmãos. y podamos tener un servicio corporativo, Possamos ter serviço corporativo, un apostolado um corporativo. apostolado corporativo. Y los hermanos tienen más respeto por E nosotros os irmãos têm mais respeito por nós dessa forma. porque saben que nosotros también estamos sujetos. Porque eles sabem que nós também estamos submissos. Lo que hasta aquí se ha conocido, O que até aqui conhecemos que todo un rebaño reconozca, se someta a un pastor. é que todo rebanho se submete apenas a pastor. ¿Y ese pastor a quién se sujeta? Mas esse pastor está submisso a quem? No es extraño que él se desvíe a un lado u otro, Não é de admirar, então, que às vezes ele se desvia para lado ou para o outro. pero qué bendición sería que ese pastor Mas como seria uma bênção se esse pastor tuviese compañeros de igual a igual. tivesse companheiros, então, que pudesse estar de igual para igual. Algunos pastores son los pastores principales y los otros son sus pastores ayudantes. Alguns são os pastores principais e outros têm pastores ajudantes. Pero los pastores ayudantes están debajo de él. Mas nesse caso, os pastores ajudantes estão debaixo do pastor principal. Necesitamos que alguien nos diga la verdad sin temor. Mas nós necessitamos de alguém que esteja no mesmo nível e nos diga a verdade sem qualquer temor. Qué bendición más grande es eso, Que hermano. maravilhosa bendição é essa, irmãos? Esto fue lo normal en las Escrituras. Isso era o normal das Escrituras. Muchos justifican la división pensando, pero Bernabé y Pablo se separaron. Aí, muitas pessoas justificam as divisões dando o exemplo. Se Paulo e Barnabé se separaram, Existen versículos bíblicos para justificar las herejías más grandes. então tem versículos na Bíblia que podem justificar as maiores heresias. Pero no podemos tomar como excusa la anormalidad. Mas nós não podemos tomar como desculpa as exceções na Escritura. Porque está absolutamente claro en las Escrituras Porque nas Escrituras está muito claro que Dios se agradó del servicio unido de Pablo y que Bernabé. Deus se agradou daquele serviço que Paulo e Barnabé em união haviam realizado. Hay muchas cosas en la Biblia. Tem muitas coisas na Bíblia. Judas traicionó al Señor, Judas traiu o Senhor. pero no por eso nosotros vamos a traicionar al Señor. Isso não significa que nós vamos trair o Senhor. David cometió un pecado gravísimo Davi cometeu pecado muito grave. y hay muchos que se justifican. E há muitos que tomam isso como uma David justificativa. era mayor que yo, Davi era maior que eu. y si David pecó, E se Davi pecou, ¿cómo no voy a pecar yo? como que eu, coitadinho, não vou pecar?
Hay cosas que están en la Escritura no para ser copiadas, Tem coisas que estão nas Escrituras, mas não devem ser copiadas, sino para temer, mas para que temamos, para que eso no nos acontezca a para que nosotros. tal coisa não aconteça conosco. Amados hermanos, Amados irmãos, amemos la normalidad, vamos amar aquilo que é a normalidade, não as exceções ou anomalias. amemos la normalidad y aborrezcamos la anormalidad. Vamos amar a normalidade e odiar a anormalidade. Gracias al Señor por el trabajo del Espíritu Santo en su iglesia. Graças ao Senhor pelo trabalho do Espírito Santo na sua igreja. Gracias porque el Señor está llevando las cosas al agrado de su corazón. Damos graças porque o Senhor está fazendo as coisas conforme o agradável ao seu coração. Debemos tener mucha confianza Devemos ter muita confiança que los años venideros que nos próximos anos veremos a jóvenes llenos del Señor. veremos a jovens cheios do Senhor. El Señor está preparando en nuestros países una preciosa nueva Nos generación. nossos países, o Senhor está preparando uma preciosa nova geração. Y así como los padres nos alegramos del progreso de nuestros E hijos, assim como nós, como pais, nos alegramos do progresso dos nossos filhos, también como padres espirituales debemos estar muy contentos si nuestros hijos nos superan. também como pais espirituais devemos estar muito felizes se os nossos filhos nos superarem. Hermanos, yo no estoy exagerando absolutamente nada, E não estou exagerando nisso que estou falando, irmãos. pero en estos días los jóvenes que están predicando en mi ciudad, Mas nesses dias, os jovens que já estão pregando na minha cidade, yo he llorado oyéndoles predicar. ao escutar-lhe, lágrimas vieram aos meus olhos. Y proporcionalmente ellos están mucho más arriba, mucho más encima de lo que yo estaba. Proporcionalmente, eles estão muito mais adiante do que eu me encontrava na idade deles. Ellos tienen 23, 25 años Eles têm 23, 24, 25 anos de idade y ellos predican con tanta e claridad. pregam com tanta clareza. Cuando yo tenía esa edad también predicaba, Quando eu tinha essa idade, eu também pregava, pero no me pregunten qué predicaba. mas não me pergunto o que eu pregava. Ni siquiera yo me recuerdo. Nem eu me lembro do que eu andava falando naquela época. Pero estoy seguro que si pasan 30 años, Mas tenho certeza que ao se passarem 30 anos, van a haber apuntes o grabaciones haverão gravações ou registros de lo que estos jóvenes predicaron cuando tenían 23 o 25 años. daquilo que esses jovens já estão pregando com a idade de 23, 24 ou 25 anos. Qué maravilla lo que el Señor está haciendo. Que maravilhoso é isso que o Senhor está fazendo. Yo creo que en Brasil el Señor tiene jóvenes muy preciosos. Acredito que no Brasil o Senhor tem jovens muito preciosos. Permítame un consejo de padre para Eu ustedes. quero dar um conselho de pai para vocês. Enamórense del Señor. Enamórense del Señor. Ah, sim. Apasionense por el Señor. Se deixem enamorar pelo Senhor. Sí. Se apaixonem pelo Senhor. Eso. Antes de enamorarse de algún rapaz. Hã? Sí. Antes de ficar apaixonado, então, por um rapaz, Enamórese del Señor. fique enamorada pelo Senhor. Porque si hay un joven que ama a Cristo, Porque se há um jovem que ama Cristo, no se fijará en el brillo de sus ojos, ele não vai ficar olhando muito o brilho dos teus el olhos, color de sus cabellos, a cor dos cabelos, o su hermosa sonrisa. ou o maravilhoso sorriso. Lleguemos hasta ahí nomás. Vamos parar por aqui? Pero si tú amas al Señor, Mas se tu amas o Senhor, eso será lo más hermoso que valorará un hijo de Dios. isso é a coisa mais formosa que um filho de Deus está valorizando Y numa lo, irmã. y lo que digo para las jóvenes, lo digo para los varones A también. mesma coisa estou dizendo para as irmãs, eu vou dizer para os irmãos também. Que el Señor permita que los próximos matrimonios que celebremos en Brasil, Que o Senhor permita que os próximos casamentos que nós vamos celebrar no Brasil, se Deus quiser. Hã? estoy incluyéndome en la Ah, já celebración. estou me convidando para os convites para casamento aqui no Brasil. Ó. Por favor, no tomen en cuenta eso. Não é sério. Se não quiser me convidar, não precisa. Ese es el Adán terrible que está en mí. É o Adão em mim falando. Hermano, Irmãos, que sean jóvenes enamorados de Cristo. sejam jovens enamorados por Cristo. Hay muchos padres sufriendo Há muitos pais sofrendo, porque sus jóvenes están mirando a las filisteas. porque os seus jovens estão olhando para as Isso. Isso. El Señor consuela a los padres. Que o Senhor dê consolo a esses pais preocupados. Sean padres consagrados. Sejam vocês pais consagrados. Si ustedes consagran sus corazones al Se Señor, vocês consagrarem os seus corações ao Senhor, el Señor librará a sus o hijos. Senhor vai livrar os seus filhos das filisteias. Amén. Amém. ¿Cómo usa el Señor allá, ¿vio? Hermanos, Irmãos. tenemos que terminar, ya estamos en el tiempo. Temos que terminar, chegou o tempo de encerrar.
Vamos a terminar solamente leyendo unos versículos más de Isaías capítulo 62. Vamos concluir lendo alguns versículos de Isaías, capítulo 62. Oh, hermano. Nosotros podemos desear una iglesia gloriosa. Nós podemos desejar uma igreja gloriosa. Nosotros podemos desear la obra de Cristo a través de nosotros. Podemos desejar que Cristo faça sua obra através de nós. Pero hay alguien que tiene un deseo todavía más poderoso. Mas tem alguém que tem um desejo mais poderoso ainda que o nosso desejo. Es el mismo Señor, hermanos. É o mesmo Senhor, irmãos. Isaías capítulo 62. Isaías 62. Por amor de Sión no callaré. Lea. Sí. Por amor de Sión. 62:1. Por amor de Sião não me calarei. Por amor de Jerusalén no descansaré. Por amor de Jerusalém não me aquietarei. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Sí. Aquí se habla de justicia y de salvación. Aqui falamos de justiça e de salvação. Pero dice hasta que salga, debe ser hasta que se exprese. Até que saia, mas deve ser até que se expresse. Sí. Hasta que pueda pasar a través de Até nosotros que possa passar através de nós. como una antorcha encendida. Como uma tocha acesa. Hermano, el profeta utilizaba los elementos que él tenía a mano. Irmãos, o profeta estava utilizando aquelas coisas que ele tinha à sua disposição. Sí, cuando ellos tenían que hacer algún camino de noche, Quando eles tinham que andar durante a noite, ellos necesitaban de antorchas. necessitavam uma tocha. Sí. Hoy día nosotros tenemos estos elementos, Hoje nós temos então a luz esta elétrica, iluminación, a iluminação, es el resplandor de la luz. resplandor da luz. De la misma manera, hermano, el Señor quiere expresarse a través de Da nosotros. mesma maneira, o Senhor quer se expressar através de nós. La iglesia debe ser esa antorcha A encendida. igreja deve ser essa tocha acesa. Pero el Señor tiene esta intención en su corazón. Mas o Senhor tem esse desejo no seu coração. Esta conferencia es una muestra del corazón del Señor. Essa conferência em que nos encontramos é uma amostra do coração do Senhor. Porque cada uno de nosotros somos esa antorcha. Porque cada de nós somos essa tocha. Vosotros sois la luz del mundo, Vós dijo el Señor. sois a luz do mundo, disse o Senhor. Y el Señor él dice, por amor de Sión no E o callaré. Senhor vai dizer, por amor de Sião não calarei. Por amor de Jerusalén no descansaré. Por amor de Jerusalém não descansarei. El Señor seguirá hablando a nuestros O corazones. Senhor seguirá falando aos nossos El corações. Señor no conoce el cansancio O Senhor não desconhece a palavra cansaço. hasta que logre su objetivo a través de Até que o nosotros. Senhor alcance o seu objetivo através de nós. Sí, la Sim, palabra que Él ha puesto en nuestros a corazones. palavra que Ele tem colocado nos nossos corações, La irmãos. vida que ha puesto en nuestros A corazones. vida que Ele colocou nos nossos corações. Hermano, el mismo Señor está dentro de O nosotros. mesmo Senhor está dentro de nós. Él es poderoso para E resplandecer. Ele é poderoso para resplandecer. A pesar de todas nuestras debilidades, Apesar de todas as nossas fraquezas, el poder nuestro está en o Cristo. nosso poder está em Cristo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo é o poder de Deus e Cristo é a sabedoria de Deus. Gloria al nombre del Señor. Glória ao nome do Senhor. En el versículo 4 de Isaías 62. No versículo 4 de Isaías 62. Nunca más te llamarán desamparada, Nunca mais se chamarão desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada. nem a tua terra se denominará jamais desolada, ¿Cómo dice el versículo completo? mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará. Y tu tierra se denominará delicia. Delícia. Porque el Señor se delicia. Oh, qué lindo. Lea solo esa frase. ¿Por qué? Porque o Senhor se delicia em ti. Otra vez. Porque o Senhor se delicia em ti. Hermano, Irmãos, ¿cómo es posible que el Señor pueda estar contento con Jerusalén? como é possível que o Senhor esteja satisfeito com Jerusalém? ¿Cómo puede ser que el Señor encuentre su deleite en los hombres? Como é possível que o Senhor encontre o seu deleite nos homens? Nosotros sabemos que el Padre se deleita solo en una persona. Nós sabemos que o Pai tem o seu deleite numa única pessoa. Este es mi Hijo amado en quien tengo Este complacencia. é o meu filho amado em quem eu me deleito. El eterno deleite del Padre es su Hijo amado. Deleite eterno do Pai é seu filho amado. Pero el Señor no callará. Mas o Senhor não se calará, El Señor no descansará nem descansará, hasta encontrar deleite en nosotros. até encontrar deleite em nós.
nós. Y ese deleite no tiene nada que ver con nuestra E alma. esse deleite não tem nada que ver com a nossa alma, não. Ese deleite es Cristo en nosotros. Esse deleite do Pai é Cristo em nós. El Cristo que habita en O nosotros, Cristo que habita em nós, que se expresará a través de que nosotros. vai se expressar através de nós. Este es el deleite del corazón del Esse é o Señor. deleite do coração do Senhor. Por favor, versículo 5. Leamos versículo 5. Léalo, por favor. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Como el noivo con la noiva. Como o noivo com a noiva. El Señor está preparando a su novia. O Senhor está preparando a sua noiva. Aquí el Señor no aparece como juez, Aqui o Senhor não aparece como um juiz, como el terrible Dios todopoderoso, como Deus poderoso, terrível, não, sino como el novio. mas como noivo. Qué ternura más grande. Quanta ternura temos nessas palavras. Cuánto nos ama el Señor. Quanto o Senhor nos ama. Él quiere deleitarse con tal intimidad con nosotros. Ele quer em nós se deleitar com tal intimidade. Qué precioso es un novio, hermano. Que precioso é o noivo, irmãos. Cómo llega el novio con chocolate, ¿eh? Cómo liga para él. Quando o noivo chega com chocolate, flores e telefona para ela. Hermano, así el Señor nos habla con ternura, con amor. Assim o Senhor nos fala com ternura, com amor. Porque somos su novia. Porque nós somos a sua noiva. Somos la esposa. Nós somos a esposa. La esposa del Cordero. A esposa do Cordeiro. Cómo nos ama el Señor. Como o Senhor nos ama. Bendito sea tu nombre. Bendito seja o teu nome, Señor, Senhor. nosotros te amamos a ti. Senhor, nós te amamos. Porque tú nos amaste primero. Porque tu nos amaste primeiro. Oh, hermano. Oh, irmãos. Lorenz decía recién. O irmão Lawrence recentemente estava dizendo. A veces la iglesia ve la cabeza por allá Às vezes a igreja vê a cabeça de um lado, y ve el cuerpo por otro o lado. corpo lá do outro lado. No, hermano. Não, irmãos. El não. Señor está abriendo nuestro O entendimiento. Senhor está abrindo o nosso entendimento. Es verdad que el Señor habita sobre los cielos de los É cielos. verdade que o Senhor habita acima dos céus. Pero el Señor ha venido a hacer morada en nuestros Mas o corazones. Senhor também veio fazer Lo morada em nossos tenemos. corações. Está aquí con nosotros. Ele está conosco, nós o Amén, temos. hermano. Amém, irmãos. Y cuando estamos todos E quando juntos, estamos todos juntos, parece que el Señor es más precioso parece que o Senhor se todavía. torna mais precioso Cuán ainda. precioso es Cristo en nosotros. Como é precioso Cristo em nós. Aleluya. Aleluia. Es tan precioso lo que está en el corazón del Señor. Como é precioso aquilo que está no coração do Senhor. Mira el versículo 6, por favor. Vejamos o versículo 6, por favor. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Sí. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Lo que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descansareis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Sí, lo que estaba Sí. en el corazón de Isaías O que estava no coração do profeta Isaías era la Jerusalén terrenal. era a Jerusalém terrena. Los judíos tenían un amor tan grande por Os Jerusalén. judeus tinham um amor tão grande pela Jerusalém. Nosotros conocemos la historia de Nehemías. Nós conhecemos a história de Neemias. Cuando Nehemías supo que las puertas de Jerusalén estaban Quando quemadas a Neemias fuego, soube que as portas de Jerusalém haviam sido queimadas pelo que las fogo, piedras estaban que esparcidas, as pedras estavam espalhadas, él ya no pudo estar más contento. ele não mais podia estar Había satisfeito. un clamor en su corazón. Havia no seu coração um Él no clamor. podía soportar que la ciudad de Dios estuviese Ele não destruida. aguentava essa ideia de que a cidade de Deus estivesse Y destruída. él renunció al palacio, E ele renuncia à vida do palácio. renunció a los privilegios de ser un siervo cercano al rey. Renunciou o privilégio de ser um servo do rei lá na corte. Y hizo toda su vida fue invertida en la restauración de E Jerusalén. investiu toda a sua vida na restauração de Jerusalém. Hermanos, nosotros no estamos pensando en la Jerusalén terrenal. Irmãos, nós não estamos pensando na Jerusalém daqui da Estamos terra. pensando en la Jerusalén celestial, Nós estamos pensando na Jerusalém celestial, en la esposa del Cordero. na esposa do Cordeiro. Oh, hermano, nosotros no podemos estar tranquilos. Nós não podemos estar tranquilos, La irmãos. iglesia no puede seguir debilitada. A igreja não pode prosseguir em condição de fraqueza. Sí, los cristianos no podemos estar tropezando todos los días. Nós cristãos não podemos estar diário e constantemente tropeçando. Señor, levántate
tu Senhor, iglesia. levanta a tua igreja. Señor, restaura tu Senhor, testimonio. restaura o teu testemunho. El Señor tiene hombres y mujeres O Senhor fieles. tem homens e mulheres Ustedes fiéis. no callarán. Vocês não se calarão. Esta palabra dice no reposarán. Essa palavra diz: não No descansarão. le deis tregua. Não deis trégua nem descanso. Sí, hasta que restablezca Jerusalén. Até que Jerusalém seja Hasta que aparezca una iglesia restabelecida. gloriosa. Até que apareça essa igreja Y la ponga gloriosa. por E alabanza en seja la tierra. colocada por objeto de louvor sobre a terra. Hasta que el Señor se agrade de nosotros. Até que o Senhor tenha em nós o seu deleite. Hermano, no estamos para agradar a los Nós não hombres. estamos aqui para agradar a homens. Pero será posible agradar el corazón del Será que é Señor. possível agradar o coração do Senhor? Él nos ha llenado de todos los Ele recursos. nos encheu com todos os recursos necessários. Entrando Él mismo a morar en Ele nuestros mesmo corazones. veio entrar e habitar em nossos Qué corações. maravilloso todo esto, Que hermano. isso é maravilhoso, irmãos. Esto va a tener una expresión. Isso vai de alguma forma ser expressado. Y tu rostro y mi rostro brillarán con la gloria del Teu Señor. rosto e o meu rosto brilharão com a glória do Senhor. Las insondables riquezas de As Cristo insondáveis riquezas de Cristo tienen que hacerse vida en cada uno de têm que nosotros. fazer-se vida em cada um de En el nós. amor de los hermanos. No amor dos irmãos. En la comunión unos con Na otros. comunhão mútua. Orando juntos, partiendo el pan. Orando juntos e partindo o pão. Y el Señor nos dará mucho fruto. E o Senhor nos dará muitos frutos. Gracias al Señor por los siervos y siervas que están aquí. Graças ao Senhor pelos servos e servas que aqui se encontram. Hermano, tu vida no terminará frustrada. Irmão, irmã, a tua vida não terminará em frustração. Seremos contados entre los vencedores. Nós seremos contabilizados entre os vencedores. Entraremos en el templo del Señor. Entraremos no templo do Senhor. Y nunca más saldremos de E de allí. lá nunca mais sairemos. Y aunque algunos de nosotros hayamos caído en la realidad de la Odisea, E ainda que algum de nós tenhamos caído e experimentado aquilo que era a Laodiceia, todavía podemos arrepentirnos de toda falsa prosperidad. todavia estamos ainda a tempo de arrepender-nos de toda a prosperidade falsa. Podemos comprar colirio para nuestros Podemos ojos. comprar colírio para os nossos olhos. Aquí estamos comprando ropa para cubrir nuestra desnudez. Aqui mesmo estamos comprando roupas para cobrir a nossa nudez. Sí, estamos tirando fuera la desnudez de nuestra alma, Estamos tirando fora aquela nudez da nossa alma. la vergüenza de nuestra a alma, vergonha la da nossa pobreza de alma, nuestra a alma. pobreza da nossa alma. Y nos estamos aferrando a nuestro tesoro. E nos estamos apegando ao nosso tesouro. Nuestro tesoro es Cristo en Nosso nosotros. tesouro é Cristo em nós. A los vencedores de la Odisea, Aos vencedores de el Laodiceia, Señor le dice estas o palabras. Senhor disse essas palavras. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi Ao trono. que vencer, eu lhe darei que assente comigo no meu trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en Assim su como trono. eu venci, me sentei com o meu Pai em seu trono. Hermano, terminemos leyendo Isaías 62, Vamos terminar lendo Isaías 62, versículo 10. versículo 10. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Allanad, allanad la calzada. Aterrai, aterrai a estrada. Quitad las piedras. Limpai as pedras. Arborai bandera aos povos. Arvorai bandeira aos povos. A ver, hermano. Amém, irmãos. He aquí que el Señor hizo ir hasta lo último de la tierra. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Decida la hija de Sión. Essas palavras dizei à filha de Sião. He aquí viene tu Salvador. Eis que aqui vem o teu Salvador. Hermano, esta es buena noticia para Irmãos, nosotros. isso são boas novas para nós. Nuestro Salvador O viene nosso Salvador vem. y su recompensa con él. E com ele a sua recompensa. Y delante de él su obra. E diante dele o seu galardão. Y a ti te llamarán pueblo santo, E chamar-vos-ão povo santo. redimidos del Señor. Redimidos do Senhor. Y a ti te llamarán A ti te chamarão. ciudad deseada, Cidade desejada. no desamparada. Cidade não deserta. Y te llamarán povo santo, y te llamarán redimidos do Señor. Y a ti te llamarán ciudad anhelada, no desamparada. Ten de pie. Vamos nos Y a colocar ti em te pé. Irmão. llamarán ciudad anhelada, no desamparada.
Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos e te bendizemos. Bendito Dios y Padre nuestro. Bendito Deus e Pai nosso. Gracias por regar nuestros corazones con tu bendita palabra. Graças te damos por regar os nossos corações com tua Gracias por abençoada los palavra. movimientos de tu Espíritu dentro de nosotros. Obrigado pelos movimentos do teu Espírito no nosso interior. Gracias por el trabajo persistente de tu Espíritu dentro de Obrigado pelo nosotros. persistente trabalho do teu Espírito Santo dentro de Hoy nós. día tenemos más esperanza, Señor. Hoje nós temos mais esperança, Tu Senhor. palabra riega nuestros Tua corazones con palavra está esperanza. regando os nossos corações com esperança. Veremos una iglesia De gloriosa, ver uma igreja gloriosa, vestida de lino fino, vestida com linho fino, limpio y resplandeciente. limpo e resplandecente. Gracias por la obra tuya. Obrigado, Senhor, pela tua obra. Gracias, Señor, por la presencia tuya Obrigado, Senhor, pela tua presença en nuestros nos corazones. nossos corações. Señor, te autorizamos para que sigas trabajando, Senhor, te damos a autorização para que prossigas trabalhando, para que nuestra alma no sea un obstáculo, para que a nossa alma não seja um impedimento, para que nuestras bondades no obstaculicen tu obra. para que aquilo que é bom em nós mesmos não seja um obstáculo para a tua obra. Exprésate libremente, Oh, Señor. Senhor, que possas expressar-te e manifestar-te livremente. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Senhor, ajuda a cada um de nós, para que podamos ser de bendición unos para para que otros. possamos ser uma bênção uns para os outros. Señor, para ministrarnos a Cristo el uno al otro. Senhor, para que ministremos Cristo uns aos outros. Señor, danos compañeros fieles. Dá-nos, Senhor, companheiros fiéis. Que ninguno de nosotros camine solo. Que nenhum de nós ande sozinho. Necesitamos caminar unidos. Necessitamos andar unidos. Danos compañeros fieles. Dá-nos, Senhor, companheiros fiéis. Queremos glorificar tu nombre. Queremos glorificar o Teu nome. Señor, que tu nombre sea glorificado. Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Que cuando terminen nuestros días en la tierra, Quando nossos dias sobre a terra terminarem, se pueda decir que hemos glorificado tu nombre en la tierra. possas dizer, nós glorificamos o Teu nome sobre a terra. Toda la gloria sea para ti. Toda a glória seja para Ti. Obrigado, Señor. Graças, Senhor. Gracias. Obrigado, gracias. Señor. Siga dando gracias, siga Oh, dando os irmãos gracias. deles Dele gracias, prossigam dele dando graça ao gracias. Senhor. Con su lengua, con su propia voz. Agradeçam ao Senhor. Glorifique a su Glorifiquem ao Señor. Senhor. Libremente, hermano. Livremente, irmãos. Nadie va a interrumpir su oración. Ninguém vai Siga interromper clamando, as vossas siga dando orações. gracias. Siga- Bendiga a su Señor. Prossiga Gracias, orando, Señor. Gloria a bendizendo o tu Senhor, nombre. orando, graças, Senhor, ao Teu nome. Gloria a ti, Señor.